Trecho do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Considerações sobre o tempo. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Lenine. Quando temos a experiência do tempo, o que determina o significado do que foi vivido é o como. O tempo confere sentido àquilo que foi vivido, independentemente do ocorrido. O morrer devagar significa que haverá mais tempo para pensar na morte. E é isso que muitos temem. As pessoas não querem mais tempo para pensar na morte. Mas vamos supor que você esteja disposto a essa aventura. Então, tente responder. Como seria o seu tempo se você estivesse em um leito de hospital à espera de alguém e entrasse no quarto? Como seria a espera pelo momento de virem trocar a sua fralda? Como seria a espera pelo banho, pelo remédio para a dor? Penso que, se os médicos tivessem noção de quanto aquele momento da presença deles é aguardado, talvez prestassem mais atenção no que fazem e dizem quando estão na frente do paciente e de sua família. No processo de morte, nos distanciaremos do que significa esse período em que estamos vivos, conscientes e capazes de decidir o que fazer com ele. A percepção do morrer traz a consciência de que nada do que temos ficará conosco. Nosso tempo por aqui não voltará, pois não é possível economizar tempo. Gastamos tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários. A maioria de nós chega a ser perdulária com o tempo de vida. E não há como se apegar a ele. Nós nos apegamos a tudo. Às pessoas, às roupas, ao dinheiro, ao carro, bens materiais que compramos e levamos para casa, mas não é possível segurar o tempo. Em relação a ele, a única coisa de que podemos nos apropriar é a experiência que ele nos permite construir sem parar. O que você vai fazer com esse tempo que vai passando? O que você está fazendo com esse tempo que está passando? Para mim, essa reflexão é a chave geral que liga a lucidez das escolhas. O que é que eu faço com o meu tempo? Certa vez fui a uma entrevista para trabalhar em um hospital. O entrevistador perguntou sobre meu currículo, minha experiência. Depois me deixou à vontade para fazer as minhas perguntas. Por que você pensa que eu acharia bom trabalhar aqui? Eu quis saber. Ele gaguejou. Perguntei algo mais pessoal então. E por que você quer trabalhar aqui? Por que você investe 8 horas do seu dia aqui? Por que você põe 1/3 da sua vida aqui? Soube que ele pediu demissão algumas semanas depois da minha entrevista. Talvez minhas perguntas tenham deixado claro o mau uso de seu tempo de vida. Quando vem a percepção de que estamos abandonando o nosso tempo, matando-o, aí a escolha é muito mais urgente. A mudança tem que vir agora mesmo. A experiência do tempo pode passar desapercebida, mas também podemos viver um momento que dure 5 minutos e que seja tão incrível, tão especial que se tornará eterno em nossa lembrança. O tempo transformador não depende da duração. A experiência da morte tem um imenso potencial de transformação em um curtíssimo espaço de tempo. A primeira psicóloga que trabalhou comigo no hospice tinha uma percepção de sessão terapêutica da psicologia como algo privado, vivenciado dentro de um espaço terapêutico totalmente diferente do ambiente hospitalar. O mundo dos cuidados paliativos pode estar bem distante desse ideal. A experiência de realizar a sessão de psicologia dentro de um quarto partilhado com outro paciente, com um familiar, é diferente. A toda hora somos interrompidos pela equipe de enfermagem, pela faxineira, pelo funcionário da rouparia. O atendimento é suspenso porque o paciente tem dor ou precisa trocar a fralda. Conversar entre odores e tremores não é uma questão de ter mais ou menos experiência, de ser ou não confortável para nenhum profissional. A psicóloga temia que isso interferisse no processo de compreensão do paciente, na evolução, no curso do enfrentamento da morte por essa pessoa. Eu disse a ela, fique tranquila. A morte é um laboratório incrível onde funciona um acelerador nuclear de enfrentamento. Você conversa com o paciente pela manhã
e à tarde ele tomou todas as providências para a compreensão daquilo tudo. Já pediu perdão, já perdoou, já resolveu isso e aquilo e agora está tudo bem. Daqui a pouco pode tentar resolver outras pendências. Muitas vezes, a pessoa demora 10 anos em um processo terapêutico assistido para entender coisas simples a seu próprio respeito. Mas no tempo de morrer, parece que a capacidade individual de compreender e tomar atitudes sobre o uso do próprio tempo se acelera. Quem a pessoa pensava que eu era, ou mesmo que a família pensava que ela era, tudo pode mudar completamente no final. A última impressão é a que fica. Como a pessoa se comporta na perda define a impressão que deixará. Se está em um emprego de que não gosta e começa a aprontar para ser mandado embora, os que estão à sua volta terão a percepção daquilo que um profissional não deve fazer. Quando está terminando o relacionamento e começa a trair e a escrever uma lista de queixas para justificar o final da história, é essa impressão nociva que ficará. Quando adoecemos, a percepção que temos do tempo é muito diferente daquela de quando estamos saudáveis. O tempo da espera parece que dura para sempre. A espera é muito difícil, é o oposto da atividade. Como a pessoa não pode fazer coisas, é como se ela não estivesse viva. Então agora não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer. A medicina não pode fazer nada. Espera-se a morte então. Mas o problema mais difícil não é a morte, é esperar por ela. O psiquiatra francês Eugène Minkowski, um estudioso desse tempo vivido, explica muito bem 3 perspectivas duais do tempo. A primeira perspectiva dual envolve a espera e a atividade. Esperar alguma coisa significa não fazer, porque o resultado não depende de nós. A espera passa por uma percepção dolorida do tempo. O segundo processo dual diz respeito à relação entre o desejo e a esperança. O desejo pressupõe a busca de alguma coisa que não temos. A esperança já é uma espera modificada pelo otimismo. A espera está sempre relacionada a algo que vai acontecer no futuro, mas a esperança pode estar em qualquer tempo. Podemos ter esperança de um resultado positivo de algo que já aconteceu. Exemplo prático: estou esperando o resultado de uma biópsia. Espero o resultado de um procedimento que já foi realizado e tenho a esperança de que não seja câncer. A esperança alivia a dor nesse momento. O terceiro momento dual do tempo, e o que me encanta mais, é a prece e a ação ética. A prece é descrita como a relação com algo que encontramos dentro de nós. Um espaço de comunicação com algo maior que nós. Algo ou alguém sagrado, uma divindade, um Deus. Esse espaço interno de comunicação com algo maior nos torna mais poderosos. Fizemos tanto, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Então decidimos nos conectar com algo mais poderoso dentro de nós mesmos e nos superamos. Agora há a reza. A prece tem sempre uma perspectiva de futuro bom. Para Minkowski, a prece difere da meditação, que nos traz para o presente, e também difere da oração, que pode estar relacionada com o passado. Então, ele faz a conexão dual com a ação ética. Na prece, esperamos que algo maior nos salve, resolva o problema. Na ação ética, nos conectamos com essa força, com esse poder que existe dentro de nós e que nos leva a fazer pelo outro algo que está além da nossa vontade. É nesse momento que o humano se torna divino. Que momento é esse no nosso mundo? Para mim, um exemplo claro de ação ética é quando ouço uma mãe dizendo ao filho moribundo: "Pode ir". Em um primeiro instante, ela talvez tenha feito a prece pela cura, mas então se conecta com essa força e consegue entender que o melhor não é o que ela deseja que aconteça. A mãe do nosso exemplo olha para aquele instante e entende que, para o filho, o melhor seja justamente aquilo que doerá tanto nela se aceitar, mas ela aceita e liberta, por amor. Quando nós nos conectamos com essa força maior e mais sagrada dentro de nós, conseguimos fazer o bem pelo outro, genuinamente o bem, porque é algo que precisa ser feito.
mesmo que não seja o nosso desejo. Aliás, é algo que acontecerá independentemente do nosso desejo. Quando permitimos que aconteça o bem, aquilo flui e é como se fosse o tempo vivido com todo o significado de amor do mundo. No momento em que estamos conectados com o outro e dizemos do fundo do nosso ser, da nossa essência, que aconteça o melhor, isso é poderoso. Acontece o melhor e é rápido. Essa experiência do tempo que podemos ver contando no relógio e do tempo que não passa acontece, em geral, quando o nosso tempo está sem sentido. O modelo experimental da ausência é entrarmos no metrô. Quem está no metrô nunca está lá, apenas sai de um lugar para chegar a outro. Naquele monte de gente não há ninguém presente. Quando estamos no metrô, pensamos: quanto tempo falta para chegar à minha estação? Para muitas pessoas, a vida é como estar no metrô com os olhos vendados. Elas entraram em um lugar que não sabem direito onde fica, não sabem onde vão descer e não estão presentes. Simplesmente estão. Então a porta se abre e alguém pode chamar: Ana Cláudia, vamos descer. Já? Quando morre uma pessoa próxima, refletimos sobre a nossa vez de deixar o trem. Refletimos sobre a nossa morte. Quantas estações faltam para chegar à estação da minha vez? Como trabalho com pessoas gravemente doentes que, quando chegam até mim, esgotaram todas as possibilidades de cura ou controle de sua doença, tenho uma clara noção da importância do tempo na vida delas. E essas pessoas têm muito pouco tempo. Infelizmente, nossa cultura é faltante. Falta maturidade, integridade, realidade. O tempo acaba, mas a maioria das pessoas não percebe que, quando olha o relógio repetidas vezes, esperando o fim do dia, na verdade estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e a sua morte se aproxime mais depressa. Mas o tempo passa no tempo dele, indiferente à torcida para apressar ou retardar sua velocidade. O que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo, é a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todo dia e poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso.